Mas por que que o Mateus está de chapéu? Quando eu era criança, na escola, sempre que tinha dia dos pais, geralmente a gente ganhava cada um chapeuzinho de papel para escrever atrás desse chapeuzinho alguma mensagem para o papai, e então levar para casa e entregar para o pai. Por isso, chapéu hoje está explicado. Xenites recomendam. Olá pessoal que acompanha aqui o canal Xenites Recomendam. Hoje um vídeo especial de Dia dos Pais, falando um pouquinho sobre alguns pais que passaram pela série Xena, Princesa Guerreira. Primeiro eu vou falar de alguns pais que você não deve nunca fazer o que eles fizeram. Não se baseie nesses pais, não seja esses pais. Depois eu vou falar de uns papais muito legais que passaram pela série, que sim, eles merecem toda a nossa admiração, mesmo que alguns tenham cometido seus erros. Quem não comete erros, né? Entre pais e padrastos, vamos então falar um pouquinho desses papais que passaram pela série. Não seja esses pais. Atreus. O Atreus, o pai da Xena, que segundo a mãe dela tentou matar a menina quando ela era muito jovem, muito pequena, né, uma criança. Então a Cyrene foi e matou ele. Por que que ele queria matar a Xena? Porque ele desconfiava que a Xena não fosse filha dele. Desconfiou que a Xena era filha de Ares e quis matar a menina. Ele poderia muito bem, mesmo que a Xena fosse filha do Ares, ou filha de qualquer outro homem, qual o problema de ele criar essa criança? Se ele já tinha uma afeição por ela, não havia por que renegá-la, não é mesmo? Então, o Atreus nem apareceu na série, apareceu só o físico dele, né? O Ares se fez passar por ele, mas ele mesmo nem apareceu na série, mas já é um mau exemplo como pai. E falando de Ares, esse é outro pai também que deixou muito a desejar, né? Vamos supor que ele fosse pai da Xena, que pai terrível, né? Além de ser todo errado, ainda queria namorar a própria filha, né? Essa é uma grande polêmica que cerca o nosso fandom, que a gente ainda vai falar sobre isso, sobre essa teoria de Ares ser pai da Xena. Mas ele foi pai também do Destruidor, o filho da Esperança. E a gente vê que no episódio A Family Affair, o Ares nem dá as caras. Ele não tá nem aí pro filho dele. Então Ares também é um péssimo pai. Um outro pai que a gente nunca deve se basear é o Cicnos, pai do Sfaeros, ou Spheros, não sei pronunciar. Esse pai que apareceu lá em Carros de Guerra, é aquele guerreiro que queria que o filho fosse guerreiro, ameaçava o garoto, se o garoto não fosse um guerreiro, se não saísse matando inocentes. Esse foi um péssimo pai, não queria, não dava importância ao que o filho dele queria, né? Só queria que o filho fosse como ele queria, fosse igual a ele. Esse é o pior erro que pais podem cometer, né? Querer que o filho seja como ele quer. Pegando essa linha, o outro pai que nós não devemos pegar como exemplo é o pai do Homero, lá do episódio da Gabriela Contadora de Histórias, né? Aquele menino que o pai fica buzinando no ouvido dele, dizendo como ele deve ou não contar as histórias dele. Esse pai também foi péssimo, né? Repetindo que nós nunca devemos exigir coisas dos filhos, né? Nós temos que deixar eles seguirem cada qual seu caminho. Outro pai terrível da série foi o pai do Ming Chen. Eu não lembro o nome dele, mas Ming Chen se tornou aquilo que se tornou, acredito eu, que por influência do pai, né? Pela educação que o pai deu a ele, pelas exigências que o pai fazia, o menino nem podia chorar, que o pai já recriminava. Que pai é esse, né? Isso não é pai, isso ele só criou um monstro. Ele queria só criar um monstro mesmo igual a ele. Então o pai do Ming Chen é outro que não serve para chamar de pai. Temos aquele pai do episódio Estado Alterado, que ama os seus filhos, mas que em nome de um Deus quer matar o filho menor. Isso também não dá para pegar como exemplo de pai, né? Independente de qualquer coisa, um pai não deve matar o seu filho, por nada, por nenhuma razão. Um outro pai que foi
praticamente igualzinho o pai do Ming-Chen, foi o Dahak, pai da esperança, que a ideia dele justamente era ter um filho para plantar o mal no mundo. Então, o Dahak, eu acho que nem deveria estar citando ele aqui, mas a esperança é uma personagem muito forte na série, muito importante, né? Já foi falado aqui, citada aqui várias vezes, né? Tem vídeo aí sobre ela, tem vídeo sobre a Gabriele como mãe, então é interessante citar o Dahak. Um outro pai que eu quero citar é o Boreas, que apesar de ter amado Solan, ele não amou o Belak, que foi seu primeiro filho. Ele abandonou a esposa e o filho para ficar com a Xena. Nunca mais, né, pelo que a gente sabe, ele foi saber desse filho. Ele abandonou a criança. Isso não é exemplo de pai. Então, Boreas, eu não consigo defendê-lo como pai. Ele pode ter sido um bom homem lá em algum momento da vida dele, mas como pai, ele foi péssimo. E por fim eu quero citar um padrasto, que foi o Augustus, o padrasto da Lívia. Ele pegou a menininha, levou para criá-la, criou, ela se tornou o que a gente bem sabe, né? E no fim eles iam se casar. Eu fiquei tipo, quê? Como é que é? Eu fico imaginando, Roma a gente sabe como é que era, né? Mas, poxa, eu fico pensando, cara, você cria uma menina e daí você quer casar com essa menina, não entra na minha cabeça, não entra um negócio desse. Pra mim é pedofilia um negócio desse, porque ele já devia pensar nisso já quando ela era criança ou adolescente, a menina que ele criou. Ele foi um péssimo padrasto, péssimo em todos os sentidos, né? Criou um monstro também. E depois ainda queria casar com ela. Então, Augustus foi horrível, foi péssimo. Agora, os pais que eu acho que merecem a nossa consideração, nosso carinho, nosso respeito. Começando pelo Heródoto, pai da Gabriele e da Lila, que apesar de ser, né, todo, como é que eu posso dizer, conservador, foi um bom pai, né? Ele amou as suas filhas. A Gabriele tinha todo o conforto em casa, até antes de sair para ficar com a Xena. Depois a Esperança ficou lá um tempo, também era muito bem tratada. Então o Heródoto acredito que foi um super papai. Merece a nossa lembrança aqui. Um outro pai também muito legal foi o Darius, lá do Carro de Guerra, né, do episódio Carro de Guerra, que tinha aquelas 3 crianças. A esposa tinha recém falecido, até que a menininha não falava, né, porque a mãe morreu, ela tinha parado de falar. E foi um pai também que criou sozinho essas crianças, continuou criando sozinho, e era todo carinhoso com as crianças, tinha o maior, né, dos cuidados lá. Então Darius foi um pai muito legal. Acho que um dos melhores pais mostrados na série foi o Darius. Um outro pai também que amou muito seu filho foi o Rei Gregor. Rei Gregor que perdeu seu filho, né? E ele vivia naquele sofrimento, mas depois o Rei Gregor conhece o pequeno Gabriel e o adota, né? Eu acredito que ele deve ter sido um ótimo pai que deu todo o suporte e amor a essa criança. Então Rei Gregor também está aqui nessa lista. Agora vamos falar dos centauros um pouquinho. Temos aí o Tildus, pai do Fantes, né, que fez de tudo para salvar o seu filho, quase foi morto pelas Amazonas. O Tildus foi um super paizão. E nós temos o Fantes, né, que foi pai do Xenan, que infelizmente não pôde conviver com seu filho, mas a gente sabe, né, a gente sabe que ele amou o Xenan, de onde ele estivesse. Então o Fantes merece ser mencionado. E na sequência também o Xenan, né, que fez de tudo para proteger a Nika e enquanto ela estava grávida, e nasceu o bebê dele, que foi o pequeno Boreas, que ele amou. Então também Xenan, super pai. Os centauros são super pais. Isso a gente tem que reconhecer, né? Falando de mais centauro, então, o Calepos, que criou o Solan também, super paizão do Solan. Aposto que o Calepos foi melhor pai do que o Boreas seria. E falando do Belloc, o pai da Nika, ele amava a filha dele. Ele foi contra ela ficar com o Centauro. Na cabeça dele, o Xenan tinha sequestrado a filha dele, né? Então ele
não queria saber desse contato dos dois, mas depois, né, ele faz umas barbaridades, a gente vê que ele faz. Mas no fim ele aceita a filha, aceita o Shenan, vê o neto. Então eu acredito que o Bellic merece uma chance de ser colocado entre os papais legais. Eu confesso para você que eu fiz muito rapidamente essa lista, assim, de última hora. Então me desculpem se eu falar uma bobagem, me desculpe se eu deixar de falar algo que você gostaria de ouvir aqui nesse vídeo. Me desculpe mesmo. E eu peço que você já comente aqui embaixo tudo que você quiser falar a respeito dos pais da série. Por favor, comente. Ok? Um outro papai super legal foi o da Diana, a princesa Diana, né? Aquele pai que quis protegê-la, chamou a Xena para tomar o lugar dela. Depois ele deu muito carinho a Meg também. O pai da Diana, acho que é o rei Elias, né? Elias. Ele foi muito, muito fofo. Um pai fofo. Acho que esse foi o pai mais fofo da série, né? O rei Elias. Ele ganha o troféu aí de pai mais fofo. Um outro pai que eu gostaria de mencionar é o Flanagos, lá do episódio A Good Day. Ele queria proteger a sua comunidade, deixou seu filho com a sua esposa lá no vilarejo e foi para a guerra. Ele representa muitos pais aí, né, que partem para suas missões, né, independente de ser uma guerra, né, mas que precisam abandonar a família para garantir a sobrevivência dessa família. Eu esqueci o nome dele, mas é o rei, pai da Alésia, aquela menininha que a Afrodite quer pegar para ela, né? Esse pai que amou a sua filha, mas ele queria muito refazer a vida dele. Então, ele se casou novamente. E a Alésia não aceitava a madrasta. Que, por sinal, era uma boa madrasta. Né? Queria ser mãe da menina, queria cuidar dessa menina, amar essa menina. E ele ficava meio dividido, né? Imagina você que vai para um segundo casamento e os seus filhos não aceitam a pessoa que você escolheu. Então, eu imagino como deve ter sido na cabeça desse pai, né? Problema sério. Mas no fim deu tudo certo. Eu acho que ele merece ser mencionado, que ele amou a sua filhinha. E no fim formaram os três uma linda família. O penúltimo pai que eu quero mencionar, aqui nessa lista principal aqui, é o pai da Daphne, que essa menina perdeu a mãe também muito cedo, e só ficou ela e o pai. O pai não sabia muito bem lidar com ela, mas ele se esforçava para cuidar dela, né, tratar bem dela. Tem até um momento deles que eu acho muito bonito no mercado, que eles estão entre as flores. Eles dizem até uma frase impactante lá, que eu não lembro. Se eu lembrar, se eu encontrar a frase, eu vou botar aqui para você ler. Eu acho uma frase muito bonitinha, que ela fala uma parte, ele fala outra. E eu acho que os dois formaram uma dupla e tanto. A Daphne e o seu papai. Eu acho que foi um bom pai também. Agora é hora de mencionar ele, né? O Joxer, gente. O Joxer que fez o seu treinamento como pai lá com o Amorzinho, junto com a Meg, né? O Joxer bem maluco, né? Queria ser pai daquele bebezinho, que na verdade era um homem feito já. Mas o Joxer foi muito amoroso com esse bebê. Né? Ali a gente já viu que o Joxer seria um super pai. E a gente viu isso depois no futuro, quando a gente viu ele contando a história para as crianças, para os filhos dele, depois interagindo com o Virgil. Joxer foi um pai excelente. Ainda tem gente que chama o Joxer de idiota. Como que pode? Como que pode? Quem não queria ter um pai como o Joxer? Um pai que fez de tudo pelo filho, criou o filho super bem, né? A gente vê pelo Virgil. O Virgil é um cara super gente boa. Como é que a gente vai dizer que o Joxer é um idiota? Se todos os pais do mundo fossem idiotas igual o Joxer, a gente estava muito bem de paz. A gente estaria ótimo de pai no mundo. Então o Joxer merece todas as honras. O Joxer merece ser colocado no topo. Eu deixei para falar dele por último aqui, justamente por ele ser top de linha como pai. Cometeu seus erros? Cometeu. Quem não comete erros? Quem? Eu fico me perguntando. Quem não comete erros? O Joxer também cometeu.
mas foi um super paizão. Então o Jocks ele está aqui no topo dessa lista que eu fiz aqui. E eu gostaria de fazer uma menção honrosa. No Dia das Mães era para eu ter citado a mãe do Hércules por um erro meu que eu quero assumir agora, admitir aqui e lhe pedir desculpas por não ter mencionado a mãe do Hércules no vídeo do Dia das Mães, que foi uma super mãe, merecia ter sido mencionada. Hoje eu quero mencionar o Hércules como pai. A minha menção honrosa de hoje vai para o Hércules, que foi pai do Aeson, do Cronos e da Ileia. Eu não sei se pronuncia assim o nome das crianças, mas são esses os nomes. E o Hércules, né? Antes dele perder a família dele, a gente vê cenas onde ele é um super pai. O Hércules amou demais os filhos dele, amou demais, amou incondicionalmente. Então Hércules merece também todo o nosso respeito, toda a nossa admiração por ele ter sido um super papai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses pais todos que eu falei, se você lembra de mais algum. Você que é pai, você que está me assistindo e é pai, receba um grande abraço meu. Continue sendo um bom pai se você for um bom pai. Se você não for um bom pai, se você estiver lá entre os primeiros papais que eu mencionei, por favor, repense, reveja os seus conceitos. Seja o pai herói que todo filho quer ter. Se você não é pai, mas tem pai, se o seu papai está aqui, se está em outro plano, que o seu papai seja abençoado, que ele seja o pai que você gostaria que ele fosse. Se ele já é, parabéns. Um grande abraço, um grande beijo a todos os pais, xenites e não xenites. Um grande beijo para as minhas filhas de alma, Renata e Monique. O papai aqui ama vocês, tá, gente? Beijo, fiquem bem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nada. E até uma próxima. A gente volta aí com várias novidades. Estamos com várias ideias, então até a próxima, pessoal. Falou! Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado. Na, 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 eu não sei a letra, eu não sei a letra, não sei a letra, eu não sei a letra. Aí tem aquela do Fábio Júnior, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Eu não sei a letra dessa também. E eu não quis olhar no Google. Vai ficar por isso mesmo. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam.